Pronto. Eu espero que eu esteja sendo bem ouvida por todos, todas e todos. Boa tarde, é uma honra abrir, né, esse colóquio, esse GT, da dimensão estética da moda, aparência, arte e sensibilidade. Bom, estou falando aqui do Ceará, para vocês, está bem quente, esse horário. Sim, então, vou com calor humano, abrindo os nossos trabalhos de hoje, tá? Então, o meu tema é o corpo arte selfie híbrido, na Orlan, o corpo moda hors-norme, na moda contemporânea. Eu vou trazer aqui algumas reflexões, primeiro, que são postas pela arte corporal em Orlan, né, todas as questões que ela traz, que nos faz refletir sobre questões como, por exemplo, a realidade virtual, sempre relacionado com o corpo, realidade virtual, inteligência artificial, multiplicidade de referências identitárias, né, aceleração dos processos sociais, também dos processos humanos, né, pessoais. Então, que estão presentes no trabalho dela, né, desde os anos 60 até hoje, e que a gente vai tentar puxar essa discussão aqui para o campo da modelagem, eu vou usar esse termo, que é justamente esse campo do trabalho profissional do corpo, profissional de moda, que é o campo das modelos. Tá? Então, aqui nessa categoria, nessa especificidade desse campo, que são as modelos hors-norme, ou as modelos que não estão dentro do padrão, né, daqueles cânones tradicionais, né, em que não só a gente se habituou a vê-las, como também são cânones, são critérios que construíram, de certa forma, uma aparência ao longo da história dessa profissão, né? Então, Renato, vou te pedir para passar essa... Sou eu que passo? Tá. Então, primeiro vamos falar um pouquinho da Orlan, né? Eu vou falar rapidamente, senão não dá tempo, mas Orlan é uma artista francesa, talvez... não vou dizer a maior referência na arte corporal, mas vou dizer que certamente é uma referência icônica da arte corporal francesa. Ela, como eu falei, vem desde os anos 60, divide-se o trabalho dela costumeiro, aliás, ela própria divide o trabalho dela em pelo menos três grandes fases, né? Manifestações, vamos dizer assim. Na primeira, há um questionamento da cultura que ela faz a partir do corpo, esse questionamento que ela chama algumas vezes de stripteases, né? São retiradas de máscara, então ela questiona cânones da beleza, ela questiona padrões de comportamento, ela questiona padrões culturais, práticas culturais, sempre relacionadas com o feminino, com o corpo, né? Tomando-se, então, aí como um ser que se rebela contra, através do seu corpo e da arte, se rebela contra tudo isso. Um segundo momento, que é a partir dos anos 90, ali, com as cirurgias, ali é um momento que ela fica bastante famosa, porque são transmitidas via satélite, então ela rompe aí um pouco com essa dinâmica do próximo, né, da visualização da performance, com grandes transmissões espetaculares, e, de certa forma, também transforma lugares sagrados da arte, como o Louvre, ou grandes galerias nova-iorquinas, transforma isso em salas cirúrgicas, e, ao mesmo tempo, transforma essas salas cirúrgicas em espaços de arte, também porque lá dentro dessa sala
ela se transforma num ateliê, ao mesmo tempo que ela está sofrendo ou vivenciando a intervenção, ela está também transmitindo, construindo, fazendo arte ali com sangue que pinga, ela desenha, e aquilo é filmado e é transmitido imediatamente, com os seus próprios dedos, né? Ela desenha com os fluidos do seu corpo que estão sendo emitidos ali naquele momento, mas, ao mesmo tempo, tem alguém tocando uma música, ela está lendo um texto, então é uma coisa sensacional, e é onde ela está num processo, como ela chama de figuração, desfiguração, ela arrancou as máscaras, agora ela está construindo novas imagens, né? Ela está construindo uma nova imagem. Ela faz uma cerca de 9 cirurgias dessas, e aí a gente entra no terceiro momento dela, que é onde eu vou abordar aqui, que é essa série Self-Hybridation, não é Self-Hybridation, né? É Self-Hibridação, já tem uma hibridação aí no próprio, na língua, né? No inglês e no francês, e que é uma série que começa no século, que eu coloquei século XXI, que realmente começa a partir dos anos 2000, onde ela vai se utilizar inicialmente da fotografia, né, da fotografia digital, de técnicas da fotografia digital, onde ela vai inicialmente se fundir a sua imagem, o seu retrato, com outros cânones de beleza de outras culturas, e aí ela passa, então, para dialogar fora da cultura ocidental, ela vai para a cultura africana, ela vai para a cultura dos índios americanos, né, dos colombianos, enfim, ela vai dialogar com os cânones de beleza desses povos que estão expostos nos museus deles, e vai construir, então, imagens, vai fusionar imagens com ela. Esse primeiro movimento, e passa por, então, prosseguindo o movimento, que é o que da hibridação, que é o que, de fato, eu vou trabalhar aqui. Estou tentando ser o mais rápido possível, né? Que é a da... Obrigada. Que é o manteau a veste de Arlequim, né? O manteau da Arlequim, a veste de Arlequim, que ela começa em 2007. Esse trabalho aqui tem uma diferença, porque é uma coxa de retalhos. O Arlequim é uma figura híbrida já lá do teatro italiano, da comédia italiana e tal. Então, ela recupera essa figura junto com a filosofia do Michel Serres, né? E ela vai, aqui nesse primeiro momento, desse momento da série, ela vai iniciar com a cirurgia, né? Aí numa referência às cirurgias dos anos 90, onde um fragmento da pele dela é retirado e é colocado dentro desses círculos. Vocês estão vendo que tem um círculo, tem um losango mais ampliado aqui, e nesse interior desse losango na verdade, isso aí é uma cultura de células, há um bioreator aí por trás dessa figura, né? Esse grande arlequim aí, e cada losango desse contém, portanto, uma cultura celular, onde ela mistura aí, com o auxílio de um laboratório, evidentemente, ela vai misturar células do corpo dela, de várias partes do corpo dela, com células de corpos de outras pessoas espalhadas pelo mundo, e ainda com células de animais e células também de plantas. Então, ela começa aí um grande um conceito de hibridação, né, em que que a gente vai começar a falar agora, então, de uma coisa maior, global, humana, no sentido bem mais amplo do termo, não mais dentro de uma cultura ou dentro de uma geração, né, dentro de uma relação específica, mas de uma perspectiva bem mais ampla, e vai também... Acho que a gente pode passar já para a segunda, isso.
também aqui trabalhar com a fotografia 3D, né? A partir daqui, até a veste de Arlequim, ela ainda estava usando a perfuração, retira-se pedaços do corpo. A partir daqui, o corpo começa a ser penetrado pela imagem, né? Ele começa a ser significado de dentro, né? Começa a haver um processo interior e exterior aí, mas é a imagem que vai fazer isso. Então, inicialmente, esse é o corpo dela, que foi todo fotografado, né? Foi todo feito a leitura, o escaneamento dele, celular, né? Foi feito eu esqueço o nome daquele aparelho, enfim, daqui a pouco, se eu lembrar, eu digo. Mas aquele aparelho, aquele scanner, né, em que você é lido, todo o seu corpo é lido, e daí produz-se uma imagem, essa imagem depois é trabalhada em 3D e vira um game, tá? Esse grupo que está embaixo é um vídeo em movimento e tem uma ideia de game. Podia passar, por favor, para o próximo? Também no mesmo sentido, dessa imagem que invade o corpo, né? Que expõe esse corpo, também aqui das células até os ossos, no mesmo sentido, um registro dessa imagem interior que vai se exteriorizando. Eu gostaria de passar já para o próximo, porque aí sim a gente tem outra perspectiva. Pode passar para outro slide, por favor? Ok. Aí a gente tem o trabalho orlanoide, em que o corpo sai desse universo 3D virtual, dessa virtualização, e ele entra em cena de novo, agora com o seu duplo. Ela constrói uma espécie de ciborgue, um robô, né? Aí está aí todo o molde, a moldagem feita a partir do corpo dela, e ela esse robô, ele é inteligente, ele tem inteligência artificial e ele tem uma memória coletiva feita a partir de informações que ela coleta no mundo todo, incluindo não só palavras para ele se comunicar, mas também perguntas e respostas que as pessoas se deram ao trabalho de enviar para ela colocar no orlanoide. E durante a performance, ela conversa com o orlanoide, que tem aí inteligência para conectar essas informações. Então, aí a gente passa para um outro nível de mistura, né, que passa pela inteligência artificial e coletiva, né, por geradores de textos. Então, tem uma hibridação de linguagem, uma hibridação de movimento, uma mistura, né, de ciência e arte, célula e material humano, cânones de beleza, linguagens, né? técnicas e tecnologias e a hibridação entre o humano e o não humano. Então, assim, essa construção do trabalho da Orlan até 2018, essa construção do híbrido, né, que está na aparência, está dentro, ocorre dentro do corpo, e se exterioriza no virtual e também se exterioriza na vida cada vez mais penetrada pela máquina, que é a vida humana atual. Essa discussão a gente vai tentar trazer esse conceito, essa discussão agora para o campo da moda. Tá? Então, gostaria que você passasse aí para o próximo slide. Ok. E a modelo, né? Eu e Kasma, nós estamos trabalhando mais especificamente com o campo da modelagem, né? E, então, a modelo é o que nos chama mais atenção nos estudos sobre moda. Então, a questão que se coloca inicialmente, que a gente coloca, é a modelo enquanto corpo moda. Ela é um suporte ou um partícipe da criação de moda. Ou quando é que a criação de moda finaliza? Na feitura do objeto ou na sua apresentação espetacular? Essas questões são questões antigas, né? São questões
que, de certa forma, vão e vêm quando se tenta definir a modelo. Então, queria que você passasse. Vamos juntar essa. Podia passar, obrigada. Vamos tentar juntar, então, isso aí com a nossa discussão. Oi. Só te sinalizando que eu já sinalizei há um tempinho que você só tinha 5 minutos, você não reparou, eu acho. Agora não vi. 2 minutinhos. Tá, então vamos passar. Passa para o próximo, por favor. Ok, então são os elementos que compõem, né? Os elementos que compõem, que fazem a moda. Eu faço aí essa leitura essa revisão, né? Relendo Beatriz. Os elementos adereços, né? Os externos, os inatos e os que são aplicados. Por favor, passe. Então, a gente sugere aí que a gente incorpore para pensar a moda e para pensar a modelagem, né, ou qualquer outra coisa da moda, os elementos hibridizados ou hibridizados e hibridizantes, né, que, operando em nível fisiológico, neurofisiológico ou genético, a gente está pensando aí nas intervenções hormonais, celulares, né? Em nível de DNA, nas próteses que não são só encaixadas, mas que são conectadas ao sistema nervoso central, por onde também hoje já está se querendo conectar chips, etc. e tal, que engendram transformações do corpo e na vida, de uma maneira geral, nas funções, nas representações, na aparência, nos pertencimentos sociais, né? Na ritualística cotidiana, evidenciando valores contemporâneos que associam, fusionam idade, longevidade, estética, tecnologia, estilos de vida, né, como em gênero, classe. E aí, por favor, vamos passar. Okay. E aí, então, para finalizar, vou fechar aqui, né, 2 perspectivas para se pensar a modelagem, né, a modelo como suporte, ou seja, como um elemento externo, o famoso cabide, ou inato, que nasceu para isso, ela não poderia ser outra coisa, porque é alta demais, ou magra demais, ou tal, ou adquirido, né? Foi formatado, foi produzido, né, de forma padronizada para exercer essa função, e essa padronização passa também pela construção de critérios de seleção e de formatação mesmo, quase de forma industrial. Ou uma outra perspectiva da modelo partícipe, e aí sim ela não é um elemento acessório, ela é um elemento híbrido, no sentido de que ela tá imbrincada na criação de moda, né? Ela é inerente à criação de moda e como inspiração, como referência, ou como complementação do sentido daquela peça, do sentido daquela roupa, daquela bolsa, enfim, do que quer que esteja daquele celular, né? Sob medida, então a gente entra aí nessa lógica do sob medida, mas também na lógica do segundo os estilos de vida, né? E sob medida não só no sentido da alta costura, mas também no sentido social do sob medida, mas que é bem nosso, bem contemporâneo da gente. E a gente entra aí não numa lógica de padronização, de seleção delas, mas de descobertas, né? Porque é como elas são referenciadas nos discursos dentro da moda, do ateliê, do pequeno, portanto, do diverso também, né? do não seriado, e que hoje está muito associada à justiça e responsabilidade social, né? Então, acredito que eu já ultrapassei todos os tempos, mas nas perguntas eu tentarei apresentar o restinho. Tá? Muito obrigada.